O que a neurociência revela sobre líderes de sucesso? Você já se perguntou o que realmente diferencia um líder comum de um líder de sucesso? Não é apenas inteligência, não é carisma, e nem sempre é experiência. A resposta, segundo a neurociência moderna, está no cérebro, mais precisamente em como ele se adapta, aprende, decide e se conecta emocionalmente com as pessoas. Hoje, você vai descobrir o que os cientistas, os grandes CEOs e os bilionários que mudaram o mundo já entenderam há muito tempo. Liderar é, antes de tudo, um estado de consciência, um nível mais elevado de percepção, autocontrole e propósito. E quando você domina o funcionamento da sua mente e entende como influenciar positivamente o cérebro dos outros, você desbloqueia algo extraordinário: o poder de liderar com propósito, empatia e resultados exponenciais. Tópico 1. O cérebro do líder de sucesso, a máquina da consciência e da decisão. Você já percebeu como alguns líderes parecem ter uma clareza quase sobrenatural em meio ao caos? Enquanto todos se desesperam, eles respiram fundo, observam o cenário e tomam decisões certeiras, sem pressa, sem medo, sem ruído. A neurociência explica: o cérebro desses líderes funciona de forma diferente. Eles não nasceram assim. Eles treinaram o próprio cérebro para operar em um nível de consciência mais elevado. Liderar, portanto, não é apenas uma questão de talento ou carisma, é o resultado de um cérebro moldado pela intenção, pela prática e pela autogestão emocional. Dentro do cérebro humano, existem três forças que disputam o comando das nossas decisões: o instinto, a emoção e a razão. Em momentos de pressão, a maioria das pessoas entrega o controle ao instinto, o sistema mais primitivo, dominado pela amígdala cerebral, responsável por reações automáticas de medo e defesa. É quando gritamos, culpamos, fugimos ou paralisamos. Mas o líder de sucesso ativa outra área, o córtex pré-frontal. Essa é a sede da consciência, da empatia e do pensamento estratégico. É ali que nascem as decisões ponderadas, as ideias criativas e a capacidade de enxergar soluções em meio à incerteza. A diferença entre um líder comum e um líder extraordinário está nesse espaço invisível entre o estímulo e a resposta. É o segundo de silêncio em que o cérebro escolhe não reagir, mas responder com inteligência emocional. A ciência chama isso de autorregulação neural, e é a habilidade que separa o reativo do consciente, o impulsivo do visionário, o gestor do verdadeiro líder. Elon Musk é um exemplo moderno dessa mentalidade neurocientífica. Ele enfrentou fracassos públicos, crises financeiras e críticas intensas. Ainda assim, manteve o foco em soluções, não em problemas. Enquanto outros veriam obstáculos, o cérebro dele enxerga possibilidades. Neurocientistas apontam que pessoas com esse tipo de plasticidade neural possuem uma característica em comum. O cérebro delas aprendeu a associar desafios com crescimento e não com ameaça. Isso significa que cada vez que enfrentam uma dificuldade, em vez de ativar o medo, elas ativam a curiosidade. E essa simples mudança química no cérebro redefine completamente o destino de uma pessoa. A plasticidade neural é uma das descobertas mais fascinantes da neurociência moderna. Ela mostra que o cérebro é capaz de se remodelar o tempo todo, criando novas conexões, novos caminhos, novas respostas. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode aprender a pensar, sentir e agir como um líder de sucesso. Não é sobre genética, é sobre treino. É sobre decidir conscientemente que tipo de líder você quer ser e repetir, com disciplina, comportamentos que alimentem esse novo padrão mental. Oprah Winfrey, uma das líderes mais influentes do planeta, costuma dizer que o poder da intenção é o motor da transformação. A neurociência comprova isso. Quando você define uma intenção clara, uma meta, um propósito, um porquê, o cérebro ativa o sistema de atenção reticular, um mecanismo que filtra todas as informações ao redor e direciona o foco apenas para aquilo que está alinhado com o seu objetivo. É como se o cérebro passasse a eliminar o ruído e a enxergar apenas o que importa para o seu sucesso. É assim que líderes como Oprah conseguem manter coerência, serenidade e foco mesmo quando tudo à volta parece desmoronar. Jeff Bezos, fundador da Amazon, tem uma frase emblemática: "Eu tomo poucas decisões por dia, mas elas são de altíssima qualidade." Isso não é apenas disciplina empresarial, é neurogestão aplicada. Ele entende que o cérebro tem um limite de energia cognitiva e que cada decisão gasta combustível mental.
Líderes como ele preservam o foco e priorizam decisões estratégicas, evitando a fadiga mental que consome tantos executivos. Eles não se sobrecarregam, eles otimizam a mente. O cérebro do líder de sucesso é, antes de tudo, um cérebro energizado por propósito. E o propósito não é algo que se encontra, é algo que se constrói, neurônio por neurônio, pensamento por pensamento. Cada vez que você escolhe agir com clareza, confiança e empatia, o seu cérebro reforça essas conexões. E quanto mais você repete, mais forte esse padrão se torna. É assim que o líder passa a agir naturalmente com equilíbrio, sem precisar se esforçar para parecer calmo ou inspirador. Ele simplesmente é. A neurociência também revela algo poderoso sobre a liderança. O cérebro humano é contagiante, literalmente. Quando um líder está calmo e focado, o cérebro das pessoas ao redor tende a imitá-lo, um fenômeno explicado pelos neurônios espelho. Essas células fazem com que as emoções e comportamentos se espalhem dentro de um grupo, criando uma espécie de campo emocional coletivo. Isso significa que o estado mental do líder molda a cultura emocional de toda a equipe. Se ele transmite confiança, a equipe responde com engajamento. Se transmite medo, o grupo entra em modo defensivo. É por isso que liderar é um ato neuroemocional de impacto coletivo. O verdadeiro líder não é aquele que comanda com autoridade, mas aquele que inspira com coerência. Ele não precisa gritar, porque seu equilíbrio fala mais alto do que qualquer palavra. Ele não precisa provar nada, porque sua presença já comunica segurança. A ciência mostra que o cérebro humano detecta microexpressões, tons de voz e ritmos respiratórios, e reage a eles em milissegundos. Por isso, uma liderança autêntica, que vem de dentro, gera confiança automática. O caminho da liderança começa no silêncio interno. É no instante em que você pausa antes de reagir, respira fundo e observa seus pensamentos que o cérebro se reorganiza. Nesse momento, você deixa de ser refém do instinto e assume o comando da própria mente. Esse pequeno espaço de consciência é o nascimento da verdadeira liderança. É onde o medo se transforma em foco e a ansiedade em clareza. Quando um líder desperta para esse nível de autodomínio, tudo muda. Ele passa a ver padrões que antes eram invisíveis. Ele entende as emoções das pessoas com profundidade. Ele toma decisões não apenas com lógica, mas com intuição. E isso é ciência, não misticismo. A intuição é o resultado de uma rede neural que processa experiências passadas em alta velocidade. É o cérebro conectando pontos que a mente consciente ainda não percebeu. Por isso, líderes experientes e conscientes parecem adivinhar o futuro. Na verdade, eles apenas aprendem a ouvir as sinapses da sabedoria interior. O cérebro do líder de sucesso é um sistema em constante evolução. Ele aprende, desaprende e reaprende. Ele entende que cada fracasso é uma reconfiguração neural em andamento. Ele não busca perfeição, busca progresso. E a neurociência reforça. O progresso libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação. Ou seja, quanto mais o líder celebra pequenos avanços, mais seu cérebro quer avançar. É um ciclo de prosperidade mental. No fim das contas, liderar não é dominar pessoas, é dominar a si mesmo. É conhecer o próprio cérebro, entender as próprias emoções e transformar essa consciência em uma força que inspira outros a fazerem o mesmo. Quando um líder se torna mestre de si, ele deixa de apenas gerenciar resultados e passa a expandir consciências. E é nesse ponto que a liderança transcende o cargo e se transforma em legado, porque, no fundo, a neurociência revela aquilo que os grandes líderes sempre souberam. Quem controla a mente, controla o destino. Tópico 2. O poder das emoções no cérebro do líder. Você já percebeu que os líderes mais admirados não são necessariamente os mais racionais, mas os mais humanos? Eles conseguem inspirar confiança mesmo em momentos de crise, porque entendem algo que muitos ignoram. Liderar é, antes de tudo, um ato emocional. A neurociência comprova que 95% das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente, influenciadas por emoções, experiências passadas e percepções sutis. Isso significa que o cérebro emocional comanda muito mais do que imaginamos, e um líder que não entende isso acaba sendo guiado por impulsos que ele nem reconhece. As emoções não são inimigas da liderança, elas são a base da conexão humana. O problema não é sentir, é não saber como interpretar e canalizar o que se sente. Quando um líder é dominado pela raiva, pela ansiedade ou pela frustração,
Ele envia sinais inconscientes de instabilidade que o cérebro das pessoas capta instantaneamente. É a amígdala cerebral, o alarme emocional, que dispara, provocando tensão, desconfiança e medo coletivo. Mas quando o líder consegue regular suas próprias emoções, ele ativa outra parte do cérebro, o córtex pré-frontal, que transforma emoção em empatia, empatia em conexão e conexão em influência. É por isso que a inteligência emocional é considerada hoje uma das competências mais valiosas do século XXI. Daniel Goleman, pioneiro nesse tema, mostrou que 80% do sucesso em cargos de liderança vem da habilidade de lidar com emoções, próprias e alheias. Mas o que a neurociência moderna acrescentou é ainda mais poderoso. A inteligência emocional é treinável. O cérebro pode ser ensinado a sentir de maneira mais consciente, e quanto mais consciência emocional o líder desenvolve, mais ele se torna um regulador do clima emocional da equipe. Steve Jobs é um exemplo fascinante desse equilíbrio entre emoção e racionalidade. Apesar do temperamento intenso, ele tinha uma sensibilidade profunda para despertar emoção nas pessoas através da visão. Ele compreendia o valor simbólico das experiências. Ao lançar o primeiro iPhone, Jobs não vendia tecnologia, vendia encantamento. Ele ativava o sistema límbico do público, a parte do cérebro ligada ao prazer, à admiração e à curiosidade. Essa é uma das razões pelas quais sua marca criou fãs, e não apenas clientes. Ele entendeu que a emoção é a ponte mais rápida entre a mente e a ação. No ambiente corporativo, a emoção é energia em movimento. Um líder que chega tenso contamina a equipe com tensão. Um líder que chega com entusiasmo desperta motivação. O cérebro humano é programado para espelhar comportamentos, graças aos neurônios espelho, células que literalmente copiam as expressões e os estados emocionais das pessoas ao redor. Por isso, um líder que aprende a gerenciar seu estado interno se torna um regulador de energia emocional coletiva. Ele cria um campo de estabilidade, confiança e engajamento. A ciência chama esse fenômeno de ressonância emocional. Quando um líder entra em coerência, isto é, quando suas emoções, pensamentos e ações estão alinhados, o campo magnético do seu coração, sim, o coração também possui um campo eletromagnético mensurável, influencia o estado emocional das pessoas próximas. Pesquisas do HeartMath Institute mostram que essa coerência cardíaca pode sincronizar ritmos fisiológicos entre indivíduos, melhorando a colaboração, a criatividade e até o desempenho coletivo. Isso significa que o estado emocional do líder não apenas inspira, ele literalmente reprograma o ambiente. E o mais incrível é que essa coerência pode ser cultivada com práticas simples. Respiração consciente, gratidão, pausas breves entre decisões e até a escolha das palavras certas mudam o padrão bioquímico do corpo. Quando você fala com serenidade, seu tom de voz comunica segurança. Quando você expressa empatia, o cérebro libera a oxitocina, o hormônio da confiança. Isso cria vínculos invisíveis, mas poderosos, que fazem as pessoas se sentirem seguras para contribuir, inovar e se comprometer com resultados. Bill Gates, por exemplo, é conhecido por sua mente analítica, mas também por seu controle emocional refinado. Durante crises, ele raramente se exalta. Ele observa, processa e só depois fala. Essa pausa estratégica não é fraqueza, é sabedoria neural. Ao adiar a reação, ele permite que o córtex pré-frontal recupere o controle sobre o sistema límbico. É nesse espaço de pausa que nascem as melhores decisões. A neurociência chama isso de recalibragem emocional, e líderes que dominam essa prática conseguem transformar o caos em clareza. Mas a liderança emocional não é apenas sobre manter a calma, é também sobre sentir intensamente sem se perder. É sobre reconhecer a raiva, a frustração, a empatia e o entusiasmo como bússolas que indicam o que precisa ser ajustado. Emoções são mensagens, e líderes conscientes não as ignoram. Eles as escutam, traduzem e agem com propósito. Eles compreendem que cada emoção tem um papel evolutivo. A raiva protege valores, a tristeza pede renovação, o medo alerta sobre limites, a alegria expande possibilidades. Quando um líder acolhe suas emoções com curiosidade em vez de julgamento, ele se torna emocionalmente sábio. E essa sabedoria emocional é o que diferencia líderes que apenas gerenciam processos daqueles que transformam pessoas. Pense em Satya Nadella, CEO da Microsoft. Quando assumiu o cargo, ele trouxe um mantra simples: empatia é a nova inovação.
Sob sua liderança, a cultura da empresa foi redesenhada. Ele entendeu que ouvir, reconhecer e apoiar emocionalmente os colaboradores não era soft skill, era neurociência aplicada à performance. Resultado: a Microsoft se reinventou, aumentou lucros e se tornou uma das empresas mais admiradas do mundo. A emoção é o código invisível da liderança. Quando o líder fala com o coração, o cérebro das pessoas responde com ação. Quando ele lidera com medo, o cérebro coletivo entra em defesa. Quando ele inspira com propósito, ativa nos outros os mesmos circuitos de entusiasmo e esperança que estão nele. Por isso, o maior investimento que um líder pode fazer não está em estratégias externas, mas em autoconhecimento emocional profundo. No final, a ciência e a experiência convergem em uma verdade. A liderança é um fenômeno emocional antes de ser racional. E quando um líder aprende a sentir conscientemente, ele descobre um poder que vai além da influência. O poder de transformar o estado emocional de um grupo inteiro. Um líder emocionalmente inteligente não apenas conduz pessoas, ele cura ambientes. E ao fazer isso, ele se torna o tipo de líder que não apenas gera resultados, mas deixa um legado. Tópico 3. A neuroplasticidade e o treinamento da mente de um líder de sucesso. A maior descoberta da neurociência moderna talvez seja esta: o cérebro humano pode ser reprogramado. Por séculos, acreditou-se que o cérebro era fixo, que nascia e morria com o mesmo conjunto de conexões. Mas agora sabemos que ele é uma máquina viva, dinâmica, moldável. Cada pensamento, cada emoção e cada decisão literalmente esculpem o cérebro em tempo real. Essa capacidade de adaptação é chamada de neuroplasticidade, e é ela que torna possível transformar líderes comuns em líderes extraordinários. Imagine o cérebro como uma rede de trilhas em uma floresta. Cada pensamento que você repete é como um caminho trilhado constantemente. No início, ele é estreito, cheio de obstáculos, mas quanto mais você o percorre, mais definido ele se torna, até se transformar em uma estrada larga e pavimentada. É assim que os hábitos mentais se formam. Se você repete padrões de medo, o cérebro fortalece o circuito do medo. Se repete padrões de confiança, ele reforça os circuitos da autoconfiança. A boa notícia é que você pode escolher qual estrada quer ampliar. A liderança, portanto, é um treino mental diário. O líder de sucesso entende que a mente é como um músculo, precisa ser exercitada com propósito. Cada vez que ele lida com uma situação difícil com serenidade, reforça os circuitos neurais da resiliência. Cada vez que pratica empatia em vez de julgamento, fortalece as vias da compaixão. E cada vez que assume responsabilidade em vez de culpar, ativa o lobo pré-frontal, responsável pela autoconsciência e pela tomada de decisão madura. Assim, ele literalmente reconfigura o próprio cérebro para liderar melhor. Neurocientistas como Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, demonstraram que o cérebro muda de acordo com os estados mentais que cultivamos. Monges budistas, por exemplo, que meditam há anos em práticas de compaixão, têm áreas cerebrais associadas à empatia muito mais desenvolvidas do que a média. Isso significa que o cérebro responde à experiência, e não à genética. Líderes que desejam prosperar emocionalmente podem fazer o mesmo. Treinar-se para sentir, pensar e reagir de forma diferente. Tony Robbins, um dos coaches mais conhecidos do mundo, fala sobre isso com frequência. Ele diz que a repetição é a mãe da habilidade. Cada vez que você escolhe um novo comportamento, mesmo que pareça desconfortável, está criando uma nova via neural. No início, o cérebro resiste, porque prefere a familiaridade. Mas, com persistência, o novo padrão se fortalece até substituir o antigo. É a base científica da mudança duradoura. A neuroplasticidade também explica por que líderes resilientes conseguem crescer com os erros. Quando você falha, o cérebro ativa a chamada rede de aprendizado por erro, um sistema que identifica o que não funcionou e busca alternativas. Se você encara o erro como um inimigo, o cérebro bloqueia o aprendizado e ativa o medo. Mas, se você o enxerga como dado, como informação valiosa, o cérebro libera dopamina e reforça a curiosidade. É assim que líderes inovadores, como Elon Musk ou Sarah Blakely, fundadora da Spanx, aprenderam a transformar o erro em combustível. Eles literalmente ensinaram o cérebro a associar o fracasso à oportunidade. E é aqui que entra o conceito de mindset de crescimento, estudado por Carol Dweck, psicóloga de Stanford. Ela demonstrou que pessoas com mentalidade de crescimento, aquelas que acreditam que podem aprender qualquer coisa com esforço e prática,
apresentam padrões cerebrais diferentes das que têm mentalidade fixa. Seus cérebros se mantêm mais ativos em áreas relacionadas à aprendizagem e à motivação, mesmo diante de desafios. Ou seja, acreditar que você pode evoluir já é, por si só, uma reprogramação neural. Líderes de sucesso utilizam essa ciência para moldar sua rotina. Eles meditam, visualizam, escrevem metas, praticam gratidão, cuidam do corpo e da alimentação. Tudo isso não é moda, é higiene neural. Cada uma dessas práticas fortalece redes cerebrais específicas. A meditação reduz a atividade da amígdala, diminuindo o estresse. A gratidão aumenta a liberação de serotonina, melhorando o humor. O exercício físico estimula a produção de BDNF, uma proteína que regenera neurônios e melhora o foco. Tudo isso cria um cérebro mais saudável, mais ágil e mais preparado para decisões complexas. Jeff Weiner, ex-CEO do LinkedIn, é um exemplo notável de liderança neuroconsciente. Ele tornou a compaixão uma competência central na empresa. Praticava meditação diária e incentivava seus executivos a fazer o mesmo. O resultado foi uma cultura corporativa mais empática, produtiva e inovadora. Esse tipo de liderança não é apenas inspiracional, é comprovadamente eficaz, porque cria um ambiente onde os cérebros se sentem seguros. E um cérebro em segurança é criativo, colaborativo e engajado. A neuroplasticidade também ensina um princípio profundo. O que você foca, expande. O cérebro não diferencia o real do imaginado. Quando você visualiza um resultado com intensidade emocional, ativa as mesmas áreas que seriam acionadas se o resultado já tivesse acontecido. Por isso, líderes visionários utilizam a visualização como ferramenta estratégica. Eles treinam o cérebro para reconhecer a vitória antes dela existir. É o que fez Jim Carrey quando escreveu um cheque de $10 milhões para si mesmo e o guardou na carteira. Ele visualizava diariamente o sucesso até que, anos depois, o valor se tornou realidade. Essa prática não é mágica, é neuroprogramação da percepção. Cada pensamento é uma ordem elétrica, cada emoção é uma substância química. Juntos, eles formam o ambiente interno do cérebro. Quando um líder aprende a pensar com propósito e sentir com consciência, ele cria um ecossistema neural de prosperidade. O cérebro, então, passa a buscar automaticamente oportunidades compatíveis com esse novo estado. É o que a ciência chama de priming cognitivo. O cérebro se prepara para perceber o que acredita ser possível. O líder que entende a neuroplasticidade assume um papel de engenheiro da própria mente. Ele não espera a motivação chegar, ele a constrói. Ele não se define por resultados externos, ele se define pela capacidade de aprender, desaprender e recomeçar quantas vezes for preciso. Porque sabe que cada experiência, por mais difícil que seja, está moldando seu cérebro para o próximo nível. Em última análise, a neuroplasticidade é a ciência que comprova algo que a sabedoria sempre intuiu. Você se torna aquilo que repete. Um líder que repete o medo se torna limitado. Um líder que repete a coragem se torna livre. Um líder que repete o propósito se torna inspirador. E o cérebro, fiel a esse padrão, apenas responde ao comando mais forte, o da consciência. Portanto, liderar é também um ato de reprogramação diária. A cada manhã, o líder escolhe quais pensamentos vai nutrir, quais emoções vai fortalecer e quais crenças vai transformar. Essa escolha constante cria um cérebro alinhado à prosperidade, à clareza e ao propósito. É por isso que os grandes líderes não apenas se destacam, eles evoluem, porque entendem que o maior poder que um ser humano pode ter é o poder de moldar a própria mente. Tópico 4. O cérebro e a energia da motivação. Como os líderes mantêm o foco e a clareza mesmo sob pressão. Motivação. Essa palavra é usada com tanta frequência que, às vezes, parece ter perdido o sentido. Mas, para a neurociência, a motivação não é uma emoção passageira. É uma energia biológica real, mensurável e treinável. Ela nasce dentro do cérebro, impulsionada por circuitos precisos, alimentada por substâncias químicas específicas e guiada por propósito. Um líder de sucesso não depende de motivação para agir. Ele gera motivação conscientemente, mesmo quando o mundo parece desabar à sua volta. A neurociência explica que a motivação está profundamente ligada à dopamina, o neurotransmissor do prazer, da curiosidade e da conquista. Diferente do que muitos pensam, a dopamina não é liberada quando você alcança um objetivo, mas quando o cérebro percebe que está a caminho dele. É o prazer da progressão, e não apenas da chegada.
Por isso, líderes motivados são aqueles que aprenderam a encontrar satisfação no processo, não apenas no resultado. Eles sabem que cada passo, cada desafio, cada pequena vitória aciona o sistema dopaminérgico e renova o combustível interno. Elon Musk é um exemplo claro disso. Durante os anos em que a Tesla quase faliu, quando investidores o pressionavam e os lançamentos falhavam, ele não desistiu porque estava obcecado pelo resultado final, mas porque seu cérebro estava energizado pela visão de longo prazo. Ele sabia que estava construindo algo que mudaria o mundo, e esse propósito liberava dopamina suficiente para mantê-lo em movimento mesmo sob pressão. A neurociência chama isso de motivação intrínseca, aquela que nasce de dentro, movida por valores, propósito e significado. Enquanto a motivação extrínseca depende de recompensas externas, elogios ou bônus financeiros, a motivação intrínseca vem de um lugar muito mais poderoso, da coerência entre o que você faz e o que acredita. Quando um líder age em alinhamento com seus valores mais profundos, o cérebro entra em estado de fluidez, o famoso flow. Nesse estado, a percepção do tempo se dissolve, a clareza aumenta, o foco se intensifica e o desempenho atinge níveis extraordinários. O estado de flow foi estudado pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que mostrou que ele surge quando o desafio é grande o suficiente para exigir o máximo de suas habilidades, mas não tão grande a ponto de gerar medo. É o equilíbrio perfeito entre esforço e competência. Líderes que dominam esse estado aprendem a canalizar o estresse em energia criativa, transformando pressão em impulso. Mas como manter a motivação em meio ao caos corporativo, às incertezas econômicas e à sobrecarga emocional? A resposta está na autogestão neuroenergética, o domínio consciente dos estados mentais e fisiológicos. O cérebro é sensível ao que você sente e pensa. Pensamentos negativos repetidos, como preocupação ou culpa, ativam o eixo do estresse, hipotálamo, hipófise adrenal, liberando cortisol, que drena a energia mental e reduz a clareza cognitiva. Já pensamentos de propósito, gratidão e visão ativam o sistema dopaminérgico e a área ventromedial do córtex pré-frontal, responsável por planejamento e foco. Tony Robbins costuma dizer que energia é a nova moeda da liderança. E ele está certo. Energia não é apenas vitalidade física, é gestão de estado mental. Quando o líder aprende a manter seus níveis de dopamina equilibrados, ele se torna resiliente diante de qualquer cenário. Isso não é um talento, é um treino. Começa com a consciência, observar o próprio estado emocional, perceber quando está drenando energia com pensamentos improdutivos e redirecionar o foco para algo que desperte sentido. A motivação é, portanto, um produto direto da atenção. O cérebro segue o foco como um radar. Se você foca em escassez, ativa circuitos de medo. Se foca em propósito, ativa circuitos de coragem. É por isso que líderes visionários alimentam diariamente o cérebro com imagens positivas, metas claras e histórias inspiradoras. Eles sabem que o cérebro precisa de narrativas construtivas para se manter engajado. Steve Jobs usava esse princípio de forma brilhante. Ele não falava apenas sobre produtos, mas sobre o impacto emocional de mudar o mundo através da tecnologia. Ele vendia uma visão, não um item, e o cérebro humano adora significado. O segredo é entender que a motivação não é linear, ela oscila. E o que diferencia os grandes líderes é que, quando a energia cai, eles não desistem, eles recalibram. Essa recalibragem ocorre quando o líder dá um passo atrás, respira e reavalia o propósito. O cérebro, ao entrar em pausa consciente, reorganiza as sinapses, processa emoções e retoma a clareza. É como apertar o botão reiniciar da mente. Líderes conscientes não se cobram produtividade constante. Eles respeitam os ciclos biológicos do cérebro, alternando foco e descanso. Jeff Bezos e Warren Buffett são exemplos clássicos de líderes que usam o tempo como aliado. Ambos afirmam que grandes decisões exigem espaço mental e tranquilidade. Eles cultivam o silêncio estratégico. E a ciência confirma. Durante momentos de ócio ou introspecção, o cérebro ativa a rede neural de modo padrão, responsável pela criatividade e pela geração de insights. Ou seja, é quando você não está fazendo que as melhores ideias emergem. Motivação, portanto, não é gritar frases de efeito ou assistir a vídeos inspiradores. É dominar os estados cerebrais que geram energia e clareza.
É cultivar propósito, significado e autocompaixão em níveis tão profundos que o cérebro passa a associar o trabalho à satisfação e não ao esforço. Essa é a verdadeira maestria do líder moderno, entender que seu desempenho é consequência direta do seu estado mental. No fim das contas, o líder de sucesso não é aquele que está sempre motivado, mas aquele que aprendeu a se motivar mesmo quando não quer. Ele sabe que a disciplina cria motivação, e não o contrário. Ele entende que o cérebro responde ao movimento, não à espera, e que uma vez dado o primeiro passo, a dopamina faz o resto. A motivação é o motor da liderança, mas o combustível é o propósito. E quando ambos se alinham, nasce um tipo de energia que não se esgota. Uma energia que inspira, contagia e transforma. O cérebro humano foi projetado para crescer, e a liderança é o palco onde esse crescimento se manifesta em sua forma mais bela. A expansão consciente de quem lidera para elevar todos ao seu redor. Tópico 5. O cérebro da empatia. Como os grandes líderes criam conexões que transformam equipes. Existe uma força silenciosa, invisível, mas profundamente poderosa, que separa líderes que apenas comandam de líderes que verdadeiramente transformam. A empatia. A neurociência descobriu que, quando um líder compreende genuinamente as emoções das pessoas ao seu redor, algo extraordinário acontece no cérebro, tanto dele quanto das pessoas com quem interage. É como se duas mentes se sincronizassem. Essa conexão é tão real que pode ser medida. Ela é sustentada por uma rede de neurônios espelho e circuitos emocionais que fazem o cérebro humano sentir o que o outro sente. Empatia não é apenas bondade ou sensibilidade. É uma capacidade cerebral altamente sofisticada que sustenta a confiança, a colaboração e o engajamento. Quando um líder se conecta com empatia, o cérebro da equipe libera oxitocina, o hormônio da confiança, e serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. Esses compostos criam um estado de segurança emocional, e a segurança é o terreno fértil da inovação. Um cérebro sob ameaça se defende, um cérebro em segurança cria. Pense em líderes como Satya Nadella, CEO da Microsoft, que transformou uma cultura antes marcada por competição em um ambiente de colaboração. Ele não apenas falou sobre empatia, ele a viveu. Em reuniões, em vez de cobrar resultados de forma fria, passou a perguntar: como você está? O que está precisando para entregar o seu melhor? Essa simples mudança de abordagem ativou o sistema emocional das equipes, gerando pertencimento e confiança. O resultado foi um aumento expressivo de produtividade e inovação. A empatia, nesse caso, não foi uma ferramenta de gestão, mas uma estratégia de neuroconexão humana. O cérebro humano é um sistema social por natureza. Desde os tempos primitivos, nossa sobrevivência dependia da capacidade de interpretar expressões, gestos e intenções dos outros. Por isso, quando sentimos que alguém nos entende, o cérebro libera sinais de recompensa. É como se dissesse: aqui é seguro. Em um ambiente corporativo, isso significa que equipes lideradas com empatia se tornam mais abertas, criativas e comprometidas. Um líder empático, portanto, não apenas melhora o clima organizacional, ele aumenta a performance cognitiva coletiva. A neurociência social explica que a empatia tem dois níveis: o emocional, quando sentimos o que o outro sente, e o cognitivo, quando compreendemos racionalmente o que o outro está passando. O equilíbrio entre ambos é essencial para liderar com sabedoria. Um líder que sente demais pode se sobrecarregar. Um líder que entende sem sentir pode parecer frio. O segredo é harmonizar as duas redes cerebrais, a da emoção e a da razão, para que uma complemente a outra. Essa integração é o que os neurocientistas chamam de coerência empática. Um estudo da Harvard Business Review mostrou que líderes percebidos como empáticos têm até 50% mais chances de reter talentos e gerar resultados sustentáveis. E há uma explicação biológica para isso. O cérebro humano busca coerência emocional. Quando um líder age de forma autêntica, o cérebro das pessoas percebe, mesmo que de forma inconsciente. As microexpressões faciais, o tom de voz e o ritmo da fala transmitem a verdade emocional. Não adianta dizer "estou aberto ao diálogo" se o corpo comunica tensão. O cérebro capta a incongruência e gera desconfiança. Por isso, a empatia começa na autenticidade interna. Um líder empático entende que, antes de ouvir os outros, precisa ouvir a si mesmo. A autorreflexão é o primeiro passo para compreender o mundo emocional do outro. Líderes conscientes praticam a pausa, aquele momento breve em que, em vez de responder automaticamente, escolhem ouvir de verdade.
Essa pausa é um sinal de maturidade neural. Ela mostra que o líder conseguiu desativar o modo de defesa e ativar o modo de conexão. E é nessa pausa que surgem as conversas que curam, os feedbacks que transformam e as decisões que unem. Empatia não significa concordar com tudo, mas compreender profundamente antes de julgar. Líderes como Richard Branson, fundador do Virgin Group, dominam essa arte. Branson é conhecido por sua habilidade de ouvir. Ele não apenas escuta as palavras, mas observa os olhos, o tom, o ritmo. Ele entende que as emoções são dados, e ao interpretá-las corretamente, cria soluções que atendem às necessidades reais das pessoas. Essa capacidade é tão valiosa que se tornou uma das marcas mais fortes de sua liderança. Do ponto de vista neural, quando um líder pratica empatia, ele ativa o córtex pré-frontal ventromedial, responsável pela tomada de decisões morais e sociais. Essa ativação faz com que as escolhas se tornem mais equilibradas, levando em conta o impacto humano das ações. É por isso que empresas lideradas por pessoas empáticas tendem a criar culturas mais éticas e sustentáveis. O cérebro do líder, literalmente, muda sua forma de decidir. Ele deixa de operar apenas no modo lógico e passa a considerar o emocional, gerando decisões mais sábias e humanas. Empatia também é a ponte entre gerações. Nas empresas modernas onde baby boomers, millennials e a geração Z convivem lado a lado, o líder empático é aquele que entende as linguagens e motivações de cada grupo. Ele não julga a nova geração por seus hábitos, mas busca entender o que move seu comportamento. A neurociência explica que cada geração foi moldada por contextos diferentes e, portanto, seus cérebros processam recompensas e ameaças de maneiras distintas. Um líder que compreende isso ajusta sua comunicação e cria pontes de entendimento, não muros de conflito. O cérebro da empatia também é o cérebro da escuta. Em um mundo barulhento, escutar é um ato revolucionário. Quando o líder escuta de verdade, o colaborador se sente visto, e ser visto é uma necessidade neurológica básica. O psicólogo Abraham Maslow já dizia: depois da sobrevivência, o ser humano busca pertencimento. A empatia oferece isso em sua forma mais pura. É por meio dela que o líder faz o outro se sentir parte de algo maior. Empatia é, portanto, a energia emocional que move equipes inteiras na direção certa. Ela transforma ambientes tóxicos em espaços de crescimento, conflitos em colaboração e resistência em engajamento. Quando um líder lidera com empatia, ele não apenas aumenta o desempenho, ele eleva o nível de consciência coletiva. No fim, a neurociência revela o que os corações mais sábios sempre souberam. As pessoas não seguem cargos, seguem conexões. E quando o cérebro sente empatia verdadeira, ele se abre, confia e cria. É nesse instante, quando mente e emoção se encontram, que nasce o verdadeiro poder da liderança humana. Tópico 6. O cérebro sob pressão. Como os líderes transformam o estresse em clareza e resiliência. A verdadeira grandeza de um líder não se revela quando tudo está tranquilo, mas quando o mundo desaba à sua volta, e ainda assim, ele permanece sereno. Em momentos de pressão, o cérebro humano é colocado à prova, e é aí que nasce a diferença entre os que colapsam e os que crescem. A neurociência mostra que o estresse não é o vilão que muitos imaginam. Ele pode ser, na verdade, o combustível da resiliência. Tudo depende de como o cérebro o interpreta. Quando enfrentamos desafios, o corpo ativa um sistema conhecido como eixo HPA, hipotálamo, hipófise adrenal. Ele libera cortisol e adrenalina, preparando o organismo para agir. Em pequenas doses, esse mecanismo é essencial. Aumenta o foco, a atenção e a capacidade de resposta. O problema surge quando o estresse se torna crônico. Nesse estado, o cérebro permanece em alerta constante e o excesso de cortisol começa a danificar regiões essenciais, como o hipocampo, é responsável pela memória e pelo aprendizado, e o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio e pela tomada de decisões. Mas líderes conscientes aprenderam algo que a neurociência moderna confirma. É possível reprogramar a relação com o estresse. O segredo está em mudar a percepção. Quando o cérebro interpreta o desafio como uma ameaça, o sistema límbico domina e a mente entra em modo de sobrevivência. Mas quando o desafio é visto como uma oportunidade de crescimento, o cérebro ativa áreas de aprendizado, criatividade e resiliência. Essa simples mudança de interpretação, de ameaça para desafio, transforma a química cerebral. É o que a psicologia chama de reavaliação cognitiva,
e que líderes de alto desempenho aplicam diariamente. Um exemplo marcante é o de Howard Schultz, fundador da Starbucks. Quando a empresa quase entrou em colapso durante a crise financeira de 2008, Schultz enfrentou uma avalanche de críticas e perdas. Em vez de reagir impulsivamente, ele fez o oposto. Respirou, recuou, ouviu as pessoas, reorganizou a cultura e trouxe de volta o propósito. A decisão de desacelerar em meio ao caos foi estratégica e neurocientífica. Schultz compreendeu que o cérebro sob estresse precisa de pausa para recuperar a clareza. Essa pausa, que muitos confundem com fraqueza, é, na verdade, um ato de poder. É nela que o cérebro se reorganiza. A neurociência chama isso de resposta de relaxamento, descoberta pelo médico Herbert Benson, da Universidade de Harvard. Essa resposta ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por restaurar o equilíbrio interno. Ela reduz o ritmo cardíaco, normaliza a pressão arterial e desativa o modo de defesa. Líderes que praticam respiração consciente, meditação ou até simples momentos de silêncio entre reuniões estimulam esse sistema, criando uma mente mais estável e criativa. O resultado é um cérebro mais adaptável e uma liderança mais lúcida. O estresse, portanto, pode ser visto como um campo de treino. Cada adversidade é uma oportunidade para fortalecer novas conexões neurais. Quando o líder enfrenta um problema e escolhe permanecer calmo, ele reforça circuitos cerebrais de autocontrole. Quando, em meio à incerteza, escolhe comunicar esperança, ele treina o cérebro a responder com empatia. E quando escolhe aprender com o erro, o cérebro libera dopamina e ativa o circuito do aprendizado. É assim que se constrói resiliência neural, uma mente que não apenas resiste à pressão, mas cresce por causa dela. Pesquisas de Richard Davidson, um dos maiores neurocientistas do comportamento emocional, mostraram que pessoas resilientes têm uma característica em comum: a capacidade de recuperar-se rapidamente de estados negativos. Ou seja, o segredo não está em evitar o estresse, mas em voltar ao equilíbrio mais rápido. E essa recuperação depende do fortalecimento do córtex pré-frontal, que atua como freio emocional da amígdala. Líderes que cultivam práticas diárias de autoconsciência, gratidão e propósito fortalecem esse freio, tornando-se capazes de manter a clareza mesmo quando o mundo entra em colapso. Bill Gates, certa vez, disse: "O sucesso é um péssimo professor. Ele faz as pessoas inteligentes acharem que não podem errar." Essa frase revela algo profundo sobre o papel do estresse na liderança. É nos momentos difíceis que o cérebro é forçado a crescer, a se reinventar e a expandir suas possibilidades. É a tensão que gera a evolução. Assim como o músculo precisa de resistência para se fortalecer, o cérebro precisa de desafios para se desenvolver. O líder que entende essa dinâmica para de lutar contra o estresse e passa a dialogar com ele. Ele pergunta a si mesmo: o que essa situação está tentando me ensinar? Essa simples mudança muda tudo. Em vez de consumir energia lutando contra a realidade, ele a canaliza para a solução. O cérebro, então, redireciona o foco e ativa a dopamina, o neurotransmissor que cria motivação e movimento. A adversidade deixa de ser paralisante e se torna combustível. No ambiente corporativo, essa mentalidade é transformadora. Equipes lideradas por pessoas emocionalmente estáveis tendem a responder melhor à pressão. O cérebro coletivo aprende com o exemplo. Quando o líder enfrenta a crise com serenidade, o sistema nervoso da equipe espelha essa estabilidade. Essa é a essência da liderança neural. O equilíbrio emocional de um influencia o equilíbrio emocional de todos. Jeff Weiner, ex-CEO do LinkedIn, descreveu isso com perfeição ao dizer: "O papel do líder é absorver o medo e transmitir esperança." Essa frase traduz o funcionamento do cérebro social. Quando um líder consegue neutralizar a própria ansiedade, o cérebro da equipe interpreta que o ambiente é seguro, e nesse estado, o potencial humano floresce. Em última análise, o estresse é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Um líder resiliente não nega a dor, mas transforma a experiência em aprendizado. Ele entende que cada desafio, por mais incômodo que seja, está esculpindo um cérebro mais sábio, adaptável e consciente. E essa sabedoria se manifesta na presença. Há algo inabalável em um líder que, mesmo diante da tempestade, olha para sua equipe e diz com serenidade: "Nós vamos conseguir." Porque o verdadeiro poder de um líder não está em evitar o caos, mas em encontrar clareza dentro dele. Quando o cérebro é treinado para permanecer calmo em meio à pressão, ele se torna não apenas mais forte,
mas também mais humano. E é dessa humanidade que nasce a liderança que inspira, guia e transforma. Tópico 7. O cérebro visionário. Como os líderes transformam ideias em realidade e inspiração. Todo grande avanço humano começou na mente de alguém que ousou imaginar o impossível. A neurociência explica que o cérebro visionário é aquele que opera em um nível mais elevado de integração entre razão, emoção e intuição. É um cérebro que não apenas pensa, mas enxerga além do óbvio. Líderes visionários são pessoas que conseguiram expandir sua percepção. Eles não veem o mundo como ele é, mas como ele pode se tornar. E é exatamente essa habilidade de imaginar o futuro que transforma empresas, culturas e sociedades inteiras. O cérebro humano é, por natureza, uma máquina de criar realidades. Estudos em neuroimagem mostram que as mesmas áreas cerebrais ativadas quando uma pessoa executa uma ação também se ativam quando ela imagina essa ação. Isso significa que o cérebro não diferencia completamente o real do imaginado. Quando um líder visualiza um futuro próspero, inspirador e possível, ele já começa a reprogramar o cérebro. E com o tempo, o ambiente à sua volta responde a essa nova vibração de crença. O pensamento se torna direção e a direção se torna realidade. É por isso que grandes líderes sempre foram grandes sonhadores. Steve Jobs, por exemplo, dizia que a imaginação é mais importante que a lógica, porque a lógica leva do ponto A ao ponto B, mas a imaginação leva a qualquer lugar. Jobs ativava o que os neurocientistas chamam de rede neural de modo padrão, um conjunto de regiões cerebrais responsáveis por introspecção, criatividade e projeção de futuro. Ele passava horas em silêncio, caminhando, pensando, visualizando, e foi nesse espaço interno que nasceram as ideias que revolucionaram o mundo. Um líder visionário treina o cérebro para navegar entre dois modos, o analítico e o criativo. No modo analítico, o cérebro busca dados, estrutura, lógica. No modo criativo, ele acessa intuição, emoção e conexões invisíveis. O segredo está na alternância entre esses estados, como se o cérebro respirasse entre foco e expansão. Quando um líder consegue equilibrar esses polos, ele cria o que a neurociência chama de sincronização hemisférica, o diálogo entre o lado esquerdo, racional, e o lado direito, intuitivo. Esse equilíbrio é o que permite transformar ideias vagas em estratégias concretas. Elon Musk, mais uma vez, é um exemplo vivo disso. Ele combina raciocínio matemático e engenharia de ponta, com uma visão quase filosófica sobre o futuro da humanidade. Ele pensa como um cientista e sonha como um artista. O cérebro dele opera em alta integração hemisférica. Quando fala de colonizar Marte, seu discurso ativa emoções, e emoção é o motor da ação. Ele não apenas convence com argumentos, mas com imaginação contagiante. A ciência mostra que o cérebro humano se inspira por ressonância emocional. Quando alguém fala com paixão, o cérebro do ouvinte sincroniza suas ondas neurais com as do comunicador. É por isso que líderes visionários movem multidões, porque literalmente fazem os cérebros das pessoas vibrarem na mesma frequência. Mas a visão, por si só, não basta. É preciso coragem neural para sustentar o novo. Toda inovação enfrenta resistência, e o cérebro humano, naturalmente conservador, tende a preferir o familiar. A área responsável por detectar ameaças, a amígdala, interpreta o desconhecido como risco. O líder visionário sabe disso. Ele treina seu cérebro para abraçar o desconforto da incerteza. Ele entende que a ansiedade que surge diante do novo é o preço biológico da evolução. Em vez de fugir, ele respira, observa e avança. Essa é a mentalidade neuroprogressiva, a capacidade de expandir a zona de conforto através da repetição consciente de experiências desafiadoras. Walt Disney foi um mestre nisso. Quando todos diziam que era loucura criar um parque temático gigante em meio a um pântano, ele visualizava cada detalhe do que viria a ser a Disney World. Seu cérebro já havia criado o mapa antes que o primeiro tijolo fosse colocado. Ele usava o poder da visualização com precisão cirúrgica, ativando os circuitos cerebrais do planejamento intencional. E, como mostram estudos, quanto mais intensamente uma pessoa imagina um futuro desejado com emoção positiva, mais o cérebro reforça as conexões entre o córtex pré-frontal, visão estratégica, e o sistema límbico, emoção. Isso cria o estado mental da realização. Líderes visionários também entendem o poder da linguagem simbólica. O cérebro pensa em imagens, não em palavras. Por isso, as grandes visões precisam ser comunicadas de forma sensorial.
Quando Martin Luther King disse "I have a dream", ele não apresentou um plano técnico, ele pintou uma imagem emocional na mente de milhões de pessoas. E essa imagem ficou gravada porque ativou o hipocampo, memória, o sistema límbico, emoção, e o córtex pré-frontal, propósito. Em outras palavras, ele criou uma sinfonia neural coletiva. A visão é uma forma de liderança espiritual, não no sentido religioso, mas no sentido da elevação de consciência. É quando o líder se torna um canal de algo maior que ele mesmo. Ele inspira porque enxerga o invisível, acredita no improvável e transmite esperança em meio ao caos. A neurociência explica que, ao projetar o futuro com fé e emoção positiva, o cérebro ativa o sistema de recompensa, liberando dopamina e endorfinas. Isso gera motivação genuína, e a motivação, por sua vez, cria ação consistente. É o ciclo da realização visionária. Mas talvez o maior segredo de um cérebro visionário esteja na capacidade de manter a visão mesmo quando ninguém mais acredita. Grandes líderes não se guiam pelo consenso, e sim pela convicção. Eles compreendem que o mundo interno cria o externo, e por isso cultivam vigilância sobre seus próprios pensamentos. Eles se protegem da negatividade, evitam ambientes que drenam energia e alimentam diariamente o cérebro com imagens de prosperidade e contribuição. No fundo, ser visionário é um ato de coragem emocional. É escolher acreditar antes que o resultado apareça. É sustentar a clareza quando o cenário é incerto. É inspirar quando todos duvidam. E o cérebro humano, quando alimentado por propósito e emoção elevada, é capaz de criar o impossível. Porque a visão não é um dom, é um treino. E todo líder pode se tornar visionário quando decide expandir a mente, abrir o coração e agir com propósito. A ciência apenas confirma o que a experiência já provou. Tudo o que o ser humano consegue imaginar com convicção, ele é capaz de construir. Tópico 8. O cérebro e a cultura da gratidão. Como líderes, criam prosperidade emocional nas organizações. Entre todas as emoções que o cérebro humano é capaz de sentir, a gratidão talvez seja a mais poderosa e a mais subestimada. A neurociência comprova que a gratidão não é apenas um sentimento bonito ou um gesto de cortesia. É uma ferramenta neuroquímica de alta performance emocional. Quando o líder pratica e estimula a gratidão dentro de uma organização, ele literalmente muda o funcionamento cerebral das pessoas, promovendo equilíbrio, resiliência e prosperidade coletiva. A gratidão ativa regiões do cérebro associadas ao prazer e à recompensa, como o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal ventromedial. Nessas áreas, a dopamina e a serotonina são liberadas, gerando sensações de bem-estar, confiança e conexão. É o mesmo sistema ativado quando alcançamos metas importantes, mas com uma diferença essencial. A gratidão é sustentável. Ela não depende de estímulos externos, mas de um estado interno de percepção e reconhecimento. Quando o cérebro aprende a agradecer, ele passa a enxergar mais motivos para continuar agradecendo, e isso cria um ciclo virtuoso de prosperidade emocional. Empresas que cultivam a gratidão, segundo estudos da Harvard Business School, apresentam índices mais altos de engajamento e menor rotatividade de funcionários. Isso acontece porque o cérebro humano é social e sensível ao reconhecimento. Quando alguém se sente valorizado, o sistema límbico libera oxitocina, o hormônio da confiança, fortalecendo vínculos e reduzindo o estresse. Gratidão, portanto, não é apenas um valor, é uma estratégia neurobiológica de liderança. Líderes como Richard Branson e Indra Nooyi, ex-CEO da PepsiCo, compreenderam isso intuitivamente. Branson tem o hábito de escrever cartas de agradecimento pessoais aos colaboradores. Indra, em seus primeiros anos como CEO, enviava cartas de gratidão às famílias dos executivos, reconhecendo o apoio emocional que eles ofereciam aos líderes da empresa. Esses gestos, simples em aparência, provocaram mudanças profundas. A neurociência explica: cada vez que uma pessoa recebe um reconhecimento sincero, seu cérebro associa a experiência de trabalho à sensação de prazer, reforçando o comportamento positivo. É assim que a cultura da gratidão se espalha, neurônio por neurônio, gesto por gesto. Mas a gratidão vai além do elogio. Ela é, sobretudo, um estado de consciência. Um líder grato não nega os desafios, mas escolhe interpretá-los sob a ótica do aprendizado. Quando o cérebro pratica essa reinterpretação, reduz a atividade da amígdala, que gera medo e ansiedade, e aumenta a ativação do córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio, pela empatia e pela tomada de decisão. A gratidão, portanto, não é apenas emocional, é também estrutural.
pois reorganiza o cérebro para a prosperidade. Tony Robbins costuma dizer: você não pode estar em estado de medo e gratidão ao mesmo tempo. E ele está absolutamente certo. Neuroquimicamente, esses estados são incompatíveis. Quando o líder se coloca em estado de gratidão, o cérebro desativa circuitos de escassez e ativa circuitos de abundância. É como mudar a estação mental, de sobrevivência para a criação, de preocupação para a confiança. Um líder em estado de gratidão pensa melhor, sente melhor e decide melhor. A cultura da gratidão também transforma a energia dos ambientes. A física e a biologia convergem nesse ponto. O coração humano em estado de gratidão emite um campo eletromagnético coerente que pode influenciar positivamente outras pessoas. O HeartMath Institute, na Califórnia, demonstrou que grupos que praticam gratidão coletiva apresentam maior sincronia cardíaca e mental, ou seja, suas ondas cerebrais e batimentos se alinham. É a ressonância emocional positiva em ação. Quando um líder expressa gratidão genuína, ele cria um campo de coerência que se espalha silenciosamente, elevando o moral e a colaboração das equipes. No contexto corporativo, isso tem um impacto direto nos resultados. Um estudo da Gallup revelou que equipes lideradas por gestores que reconhecem e celebram conquistas regularmente têm 31% mais produtividade e 37% mais vendas. O cérebro humano trabalha melhor quando se sente visto, apreciado e seguro. Gratidão é, portanto, um investimento estratégico. Ela reduz o estresse, melhora o sono, aumenta a imunidade e fortalece os laços de confiança, todos os elementos fundamentais para a alta performance. Mas há algo ainda mais profundo. A gratidão expande a consciência do líder. Quando ele treina o cérebro para focar no que funciona, em vez do que falta, começa a perceber padrões de oportunidade. O sistema de atenção reticular, o mesmo que filtra informações com base nas crenças, passa a destacar eventos positivos e a silenciar ruídos negativos. O líder grato não é aquele que ignora problemas, mas aquele que enxerga soluções com mais clareza. Essa mudança de percepção cria um tipo especial de prosperidade, a prosperidade emocional. Ela não depende de lucro, status ou aprovação, mas de um estado interno de harmonia. E esse estado é contagiante. Uma equipe que trabalha sob a influência de um líder grato tende a replicar comportamentos de gentileza, paciência e colaboração. A neurociência chama esse fenômeno de mimetismo social positivo. Assim, a cultura da gratidão se espalha naturalmente, criando uma organização que vibra em frequência de crescimento. Um dos exemplos mais notáveis desse tipo de cultura é o da Zappos, empresa norte-americana conhecida por seu serviço ao cliente e pela felicidade dos colaboradores. Seu fundador, Tony Xia, acreditava que gratidão e propósito eram os motores do sucesso. Ele criou rituais diários de celebração e reconhecimento, e os resultados foram impressionantes: alto engajamento, baixa rotatividade e clientes que se tornaram verdadeiros promotores da marca. Tudo porque o cérebro humano responde com entusiasmo quando se sente valorizado. No fim, a ciência e a experiência nos conduzem à mesma conclusão. A gratidão é a linguagem mais elevada da liderança. Ela transforma o cérebro, o ambiente e as relações. Um líder grato não precisa de discursos longos para inspirar. Sua presença transmite serenidade, confiança e entusiasmo. Ele lidera não pelo medo da punição, mas pela força da inspiração. E talvez esse seja o segredo mais profundo da prosperidade organizacional. Quando a gratidão se torna o alicerce de uma cultura, a empresa deixa de ser apenas um lugar de trabalho e passa a ser um espaço de crescimento humano. Porque, no final, o cérebro e o coração respondem da mesma forma a uma verdade simples e eterna: tudo o que é reconhecido floresce. Tópico 9. O cérebro e o propósito. Como líderes. Encontram sentido e inspiram significado nas suas equipes. Há algo profundamente transformador que acontece quando um líder descobre o porquê do que faz. O propósito não é apenas uma ideia bonita, é uma necessidade biológica do cérebro humano. A neurociência mostra que viver com propósito ativa áreas cerebrais ligadas à motivação, à recompensa e à resiliência, criando uma sensação de direção e plenitude que nenhum bônus financeiro é capaz de gerar. Propósito é energia, é foco, é o eixo que mantém o líder estável em meio ao caos. O cérebro busca significado em tudo. Quando não o encontra, entra em dissonância cognitiva, um estado de desconforto que mina a motivação e gera fadiga mental.
É por isso que tantas pessoas se sentem esgotadas, mesmo quando têm sucesso material. Trabalham muito, mas sem um porquê claro. O líder que compreende essa dinâmica entende que o verdadeiro combustível de uma equipe não é o salário, mas o sentido. Quando o cérebro entende por que faz o que faz, ele libera dopamina e serotonina, criando um estado de entusiasmo autossustentável. Simon Sinek popularizou essa ideia ao afirmar: as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E a ciência confirma. Pesquisas em neuroeconomia mostram que o propósito ativa o córtex pré-frontal ventromedial, a área responsável por alinhar emoção e razão nas tomadas de decisão. Isso explica por que líderes inspirados tomam decisões mais coerentes e corajosas. O propósito funciona como uma bússola neural que orienta o comportamento, mesmo quando os caminhos são incertos. Steve Jobs é um exemplo claro desse poder. Seu propósito nunca foi apenas vender computadores, mas colocar um dentinho no universo, como ele dizia. Esse propósito transcendia o produto, era uma missão emocional. Por isso, sua equipe acreditava no impossível. O cérebro humano é programado para seguir quem transmite convicção e coerência emocional. Quando o líder fala com autenticidade, o cérebro do ouvinte ativa a amígdala de forma positiva, interpretando aquela voz como confiável e inspiradora. O resultado é uma forma de liderança que não impõe, atrai. O propósito também protege o cérebro contra o esgotamento. Pesquisas com profissionais da saúde, que lidam com altos níveis de estresse, mostraram que aqueles que se sentem conectados a um propósito têm menor atividade na amígdala e maior ativação do córtex cingulado anterior, região associada à compaixão e à autorregulação emocional. Isso significa que o propósito atua como um escudo neurológico contra a sobrecarga mental. Ele dá sentido à dor e transforma esforço em significado. Nas organizações, o propósito coletivo é o que cria culturas fortes. Quando todos compreendem a razão pela qual o trabalho existe, as tarefas cotidianas ganham um novo brilho. Um atendente não está apenas resolvendo um problema, está ajudando alguém a se sentir valorizado. Um analista não está apenas preenchendo relatórios, está contribuindo para um sistema que transforma vidas. Quando o líder é capaz de comunicar esse sentido, o cérebro da equipe se reconfigura e a motivação deixa de depender de recompensas externas para brotar de dentro. Satya Nadella, CEO da Microsoft, é um exemplo brilhante de liderança movida por propósito. Quando assumiu o cargo, declarou que a missão da empresa seria empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a alcançar mais. Essa frase não era marketing, era neurociência aplicada à liderança. Ao redefinir o propósito, Nadella ativou o que os cientistas chamam de motivação transcendente, aquela que ultrapassa o eu e se conecta ao nós. O cérebro humano responde de forma profunda a esse tipo de propósito, porque ele ativa circuitos ligados à empatia e ao pertencimento. O propósito também está intimamente ligado ao conceito de coerência interna. Quando o líder vive em desalinhamento entre o que pensa, sente e faz, o cérebro experimenta estresse interno, uma espécie de curto-circuito emocional. Mas quando há congruência, o sistema nervoso entra em harmonia, a comunicação se torna mais clara e a presença se torna magnética. Pessoas que vivem com propósito têm uma energia que se sente antes mesmo de se ouvir. Essa coerência é percebida inconscientemente e desperta confiança instantânea. A neurociência também mostra que o propósito dá ao cérebro uma noção de futuro, o que é essencial para a saúde mental. O psicólogo Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, escreveu Em Busca de Sentido que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Hoje sabemos que essa frase é biologicamente verdadeira. Quando o cérebro se conecta a um propósito, ativa a rede de significado, um conjunto de regiões cerebrais que processa esperança, fé e direção. Essa rede é o oposto da depressão, que se caracteriza por perda de sentido e de perspectiva. Mas o propósito não é algo que se encontra por acaso, é algo que se constrói conscientemente. Ele nasce da interseção entre talento, valores e contribuição. O líder que deseja descobrir o seu propósito precisa olhar para dentro e se perguntar: o que me faz sentir vivo? O que o mundo precisa que só eu posso oferecer? Essas perguntas ativam o sistema de introspecção do cérebro e ajudam a alinhar identidade e missão. E quando o propósito é descoberto, tudo muda. As decisões ficam mais claras, a energia se renova e a liderança se expande. Um líder com propósito cria sentido até nas adversidades. Ele entende que cada obstáculo é parte de uma narrativa maior.
Seu cérebro não vê o fracasso como fim, mas como capítulo. Essa perspectiva gera resiliência cognitiva, a habilidade de manter o foco no horizonte mesmo quando as tempestades chegam. O propósito se torna o farol que orienta o cérebro, o coração e a equipe. No fim das contas, a neurociência confirma o que os grandes sábios já sabiam. O ser humano não vive de resultados, mas de significado. E o líder que lidera com propósito desperta algo extraordinário. Ele transforma trabalho em vocação, esforço em alegria e rotina em legado. Porque quando o cérebro e o coração se unem em torno de um porquê claro, o impossível se torna apenas uma questão de tempo. Tópico 10. O cérebro do legado. A mente consciente dos líderes que inspiram gerações. Chega um momento na trajetória de todo líder em que a pergunta muda. Ela deixa de ser "como eu posso ter sucesso?" e passa a ser "como eu posso deixar algo que permaneça?" É aqui que a liderança se transforma em legado. E para a neurociência, o legado não é apenas um conceito simbólico. Ele é um estado de consciência, um padrão cerebral que ultrapassa o tempo e o ego. Líderes que constroem legados vivem em um nível de mente expandido, no qual o propósito pessoal se conecta ao impacto coletivo. O cérebro do líder que pensa em legado é guiado pela coerência emocional e pela transcendência cognitiva. Isso significa que ele não toma decisões apenas com base em recompensas imediatas, mas em valores duradouros. Ele ativa constantemente o córtex pré-frontal dorsolateral, a área do cérebro responsável pela visão de longo prazo, empatia e sabedoria moral. Essa região é como um farol interno que orienta o líder para o que realmente importa: contribuir, inspirar e transformar. Líderes como Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi e tantos outros que marcaram a história tinham cérebros moldados pela resiliência e pela fé em um propósito maior do que eles mesmos. Mandela passou 27 anos preso, mas nunca deixou de treinar o próprio pensamento. Sua mente não era refém da cela, era livre, ativa, visionária. Estudos sobre resiliência mostram que cérebros treinados em esperança e propósito mantêm a plasticidade neural mesmo em situações extremas. É a biologia da transcendência, e é exatamente isso que diferencia os líderes que passam dos que permanecem. Aqueles que constroem legados têm uma forma diferente de pensar o tempo. Enquanto muitos vivem na urgência do agora, eles pensam em gerações. Eles entendem que o cérebro humano é programado para buscar imortalidade simbólica. O desejo de deixar uma marca, de fazer parte de algo maior. Essa motivação ativa os mesmos circuitos de recompensa que o prazer imediato, mas de forma mais profunda e duradoura. É o prazer da contribuição. Empresas como a Patagônia, fundada por Yvon Chouinard, ou a Natura no Brasil, são exemplos corporativos de liderança com legado. Ambas nasceram de um propósito claro: unir prosperidade e consciência. E o resultado é perceptível até no clima emocional das organizações. Pesquisas mostram que culturas baseadas em propósito e legado aumentam a coesão social, a criatividade e a longevidade das equipes. O cérebro, quando percebe que está construindo algo que vai além do próprio interesse, entra em estado de expansão. Ele trabalha melhor, pensa mais amplo e age com mais significado. O legado também está profundamente ligado à memória emocional coletiva. O cérebro humano é feito para lembrar do que o tocou, não apenas do que aprendeu. Por isso, os líderes que deixam marcas não são lembrados apenas pelo que fizeram, mas pelo que fizeram as pessoas sentirem. O tom de voz, o olhar, o gesto de confiança, tudo isso se grava nos circuitos de memória emocional do cérebro. É por isso que, mesmo anos depois, alguém pode dizer: "Eu lembro como ele me fez acreditar em mim." Isso é legado. Do ponto de vista neurocientífico, o legado é a continuidade da influência neural. Quando um líder inspira, ele acende redes neurais em outras pessoas. Essas redes se expandem, se multiplicam e continuam agindo, mesmo quando ele já não está presente. É como se cada ato de coragem, empatia ou propósito deixasse uma assinatura elétrica no mundo, uma frequência que continua vibrando. Mas o legado não se constrói apenas com grandes gestos. Ele nasce no cotidiano, na forma como o líder ouve, decide, reconhece e ensina. Cada reunião pode ser uma oportunidade de transformar a consciência de alguém. Cada palavra pode moldar um futuro. O cérebro humano é moldável, e o líder, consciente disso, escolhe usar sua influência para expandir, não para controlar. Essa é a diferença entre poder e grandeza. O poder impõe, a grandeza inspira.
Bill Gates disse uma vez que o verdadeiro teste de um líder é o quanto ele faz as pessoas crescerem depois que ele vai embora. Essa é a essência do legado. O cérebro do líder consciente entende que a missão não é ser indispensável, mas deixar outros prontos para continuar. Ele planta ideias, desperta talentos e cria estruturas que sobrevivem à sua presença. Ele não teme ser substituído, porque sabe que o legado não é perder o trono, é multiplicar consciências. Quando o líder atinge esse nível, seu cérebro passa a operar em um estado de gratidão e completude. Ele não busca mais reconhecimento, busca contribuição. Ele não se move mais por escassez, mas por abundância. Ele entende que prosperar é expandir e que o maior sinal de prosperidade é ver outros prosperando também. A neurociência chama esse fenômeno de bem-estar altruísta, o prazer genuíno de ver o outro crescer. Esse estado ativa os mesmos circuitos de prazer do ganho pessoal, mas com uma intensidade mais profunda e duradoura. E no fim, é isso que o cérebro do líder de legado compreende. Tudo o que ele constrói fora é apenas um reflexo do que ele cultivou dentro. O legado é a manifestação externa de uma mente em paz, de um coração em coerência e de uma consciência desperta. Porque, no final de tudo, quando os títulos perdem o brilho e as conquistas se tornam memórias, o que permanece é o impacto que deixamos na mente e no coração das pessoas. O cérebro esquece números, mas jamais esquece emoções. E é nelas que o verdadeiro legado vive. Liderar, portanto, é mais do que conduzir. É iluminar caminhos para que outros aprendam a caminhar sozinhos. E esse é o tipo de liderança que o mundo mais precisa, aquela que inspira, transforma e continua ecoando, geração após geração. Se este vídeo fez você refletir, se tocou em algo dentro de você, então ele cumpriu o propósito para o qual foi criado: expandir consciências. Agora é a sua vez de agir. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também acredita que liderança é muito mais do que comando. É consciência, é legado, é prosperidade humana. Juntos podemos inspirar uma nova geração de líderes. Líderes com mente científica, coração empático e alma próspera. Porque o futuro pertence àqueles que entendem a mente, lideram com o coração e constroem com propósito.